Desde 1973, mais de 10 milhões de pessoas morreram em conflitos ligados, direta ou indiretamente, ao petróleo. Enquanto isso, os lucros das grandes petrolíferas bateram recorde em 2025, superando os 200 bilhões de dólares. Mas quem paga o preço? E por que essas guerras nunca parecem acabar? Para entender a origem de tudo isso, precisamos voltar no tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o petróleo virou o novo ouro, a fonte de energia que definiria o poder global. O Acordo Sykes-Picot, de 1916, foi o primeiro passo. Reino Unido e França dividiram o Oriente Médio com uma régua, desenhando fronteiras artificiais bem em cima das maiores reservas de petróleo do planeta. Mas o controle não parou aí. Em 1953, no Irã, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh cometeu um ato ousado. Ele nacionalizou a Anglo-Iranian Oil Company, que hoje conhecemos como BP. A resposta foi imediata. As 100 homicídios orquestraram um golpe que o derrubou e instalou uma ditadura PR. Ocidente, que durou décadas. A mensagem era clara: o petróleo era nosso, não seu. Avançando para 1973, a crise do petróleo mudou o jogo. Em resposta ao apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra do Yom Kippur, os países árabes, da OPEP, impuseram um embargo. Os preços dispararam, a economia global tremeu, mas a reação ocidental não foi diplomática, foi militar. A presença de tropas e bases na região aumentou, transformando o Oriente Médio num barril de pólvora. E esse barril explodiu de novo na guerra Irã-Iraque, que começou em 1980. Saddam Hussein, com apoio discreto dos Estados Unidos da América e seus aliados, invadiu o Irã. O objetivo oficial era conter a Revolução Islâmica, mas o verdadeiro prêmio eram os ricos campos de petróleo na província do Ruzistão. A conexão é inegável. O petróleo nunca foi apenas um combustível. Ele se tornou uma moeda de poder, a justificativa para intervenções e a base da arquitetura de segurança global, liderada pelos Estados Unidos. Controlar o petróleo era controlar o mundo. Mas quem exatamente comanda esse jogo? O principal jogador, sem dúvida, são os Estados Unidos. Desde a doutrina Carter, em 1980, qualquer ameaça ao fluxo de petróleo do Golfo Pérsico é vista como uma ameaça à segurança nacional americana, a ser repelida por qualquer meio necessário, incluindo a força militar. O resultado: uma enorme base naval no Bahrein, uma presença massiva na Arábia Saudita e, claro, as invasões do Iraque em 1991 e 2003. Ao lado dos governos temos as gigantes corporativas ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energies, Aramco. Elas não apenas extraem o petróleo, elas influenciam políticas. Fazem lobby pesado em Washington para manter sanções contra concorrentes estatais, como a PDVSA da Venezuela, garantindo que o mercado continue favorável a elas. E há também os blocos regionais. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos usam seu poder petrolífero para firmar alianças estratégicas com potências ocidentais, mas também usam esse poder para esmagar movimentos populares que ameaçam seus regimes, como a brutal intervenção no Iêmen Kukumaco em 2015, e criou uma das piores crises humanitárias do nosso tempo. Agora a geopolítica está mudando. A China e a Rússia estão entrando no jogo, fazendo acordos de petróleo em suas próprias moedas, o yuan e o rublo, desafiando a hegemonia do dólar. Mas essa nova rivalidade não traz paz. Ela apenas intensifica a competição por recursos. A instabilidade na Líbia, no Sudão, na Síria, em todos esses lugares, o controle do petróleo é um fator central do conflito. Aqui está um dado que resume tudo. 7 das 10 maiores reservas de petróleo do mundo estão em países que sofrem com sanções, ocupação militar ou instabilidade crônica. E quase sempre, essa instabilidade está diretamente ligada a interesses energéticos estrangeiros. No fim das contas, quem paga o preço de todo esse jogo de poder? A população comum, que vive sobre essa riqueza, mas só conhece a miséria e a violência que ela traz. No Iraque, por exemplo, mais de 3 milhões de pessoas ainda vivem como refugiadas dentro do próprio país. Décadas após as guerras de 1991 e 2003, regiões produtoras de petróleo, como Basra, que deveriam ser ricas, se tornaram zonas de miséria tóxica, sem água potável e com infraestrutura destruída. A conta ambiental também é altíssima. As bombas de urânio empobrecido usadas pelos Estados Unidos da América no Iraque deixaram um legado de câncer e má forma K congênita. Vazamentos constantes de oleodutos contaminam rios e terras férteis. E quem não se lembra das imagens apocalípticas dos poços de petróleo do Kuwait
sendo incendiados em 1991, essa poluição causa doenças crônicas, infertilidade e um sofrimento que dura gerações. E quando as comunidades locais se levantam para resistir, a resposta é quase sempre a violência. Na Nigéria e no Sudão do Sul, ativistas que protestam contra a exploração de suas terras são criminalizados, presos ou até mesmo massacrados. Movimentos como o Umusupi, na Nigéria, que lutava pacificamente contra a poluição da Shell, viram seus líderes, como Ken Saro-Wiwa, serem executados pelo governo, um governo financiado pelos royalties do petróleo. Enquanto isso, o mundo fala em transição energética, mas essa transição parece suspeitamente familiar. As mesmas empresas petrolíferas que devastaram regiões inteiras agora estão correndo para controlar os minérios críticos para a energia limpa, como o lítio e o cobalto, na América Latina e na África. Elas estão simplesmente repetindo os velhos padrões coloniais, com uma nova roupagem verde. Como disse uma ativista iraquiana de Basra, eles vêm buscar o nosso sangue negro, mas deixam o nosso sangue vermelho derramado na areia. Essa frase resume a tragédia. As guerras do petróleo não são sobre energia, são sobre controle. Sobre quem decide o destino de territórios, de povos e de futuros. E enquanto o mundo se prepara para a tão falada transição, a pergunta que precisamos fazer é: será que dessa vez os povos vão estar no centro das decisões? Ou continuarão apenas na mira das armas? A soberania energética de verdade só começa com a soberania dos povos. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez pensar, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Até a próxima.